Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação. Neste momento, nós estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. Palavra essa que eu espero que encontre guarida no teu coração, querido irmão, querido amigo, querido ouvinte. Você que recebeu esta live, reflita nessa palavra. Nós vamos meditar no Salmo 15, que tem por título O que Deus espera do seu povo, e vamos complementar com o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 11, verso a partir do 17, que tem por título Jesus é a ressurreição e a vida. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Lendo os textos, depois falamos sobre os mesmos. Diz o Salmo 15, Salmo que eu já citei o título e que você pense nesse título. O título é O que Deus espera do seu povo. E inicia-se o texto com duas perguntas. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta vem a partir do versículo 2, que nos diz: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Veja que o texto, como disse, ele inicia com duas perguntas e depois ele dá a resposta. Eu te pergunto, você já está enquadrado dentro dessa resposta? Resposta de que você tem a convicção de que faz aquilo que agrada a Deus, que você faz aquilo que te dá convicção que você tem inteira comunhão com Deus? Ou como é que tem sido a sua caminhada? Eu quero te dizer que a vida é como um sopro. Você pode estar fisicamente hoje vivo e ainda hoje ser chamado para a presença de Deus. Se você tiver comunhão com Deus, você tem a certeza de que vai estar na presença dele. Para isso, é necessário que você tenha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele, Jesus, nos disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você é cristão, glorificado seja Deus, porque você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ainda não é cristão, é só religioso, eu quero te dizer que a religiosidade não coloca o ser humano na presença de Deus. Pode te levar a um lugar onde as pessoas cultuam a Deus, ou as pessoas celebram a Deus, mas não te leva à presença de Deus. Porque o Senhor espera que aquele que o adore em espírito e em verdade. E só se adora em espírito e em verdade quando a pessoa tem confessado que é um ser pecador e que carece da misericórdia de Deus, que nos é oferecida através de Cristo Jesus, o Senhor. Eu tinha dito há poucos instantes que a vida é um sopro. Você pode estar vivo fisicamente falando agora, mas pode dentro de pouco instante ser chamado para a presença de Deus. Agora, para estar na presença de Deus, é preciso que você seja apresentado ao Pai através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por que eu digo que a vida é um sopro? Porque a pessoa pode estar ouvindo, falando, sentindo, caminhando e de repente tudo cessar. Isto eu vi acontecer ainda ontem. Ouvia e orava com o diácono José Carlos de Araújo, quando ele me disse última oração. Eu não entendi isso, a palavra na hora, porque ele disse última oração. Foi a última oração comigo. Ainda neste mesmo dia, à tarde, perto das 4 horas da tarde, ele ouviu a palavra que estava sendo anunciada pelo seu pastor, que também é meu pastor, o pastor reverendo Saul Lafayette. Depois que ele ouviu a mensagem, ele orou com a missionária Fátima. E depois da oração breve, o Pai o recebeu na glória, porque ele passou um pouquinho mal. E minha irmã, a missionária Fátima, foi convidar ou convocar as pessoas para vir assisti-lo. E quando chegou, ela já havia dito a eles que
o meu irmão, que é o irmão dela também, ou seja, o nosso irmão, estava indo para a sua verdadeira casa, ou seja, para a casa do Pai. E era verdade, pois às 16 horas, ele deixou o seu corpo aqui na terra e foi para o encontro com o seu verdadeiro Pai, porque ele tinha o Senhor como Pai, por isso ele foi para o encontro do Pai. Você tem tido essa certeza de que, independente do dia, independente da hora, independente do que lhe aconteça, você pode ouvir o chamado do Pai e você pode responder a Ele: eis-me aqui. No Salmo 116, no verso 15, eu vou ler esse texto para você ver o que é que o Senhor diz a respeito daqueles que têm verdadeira comunhão com Ele. Aquele que tem verdadeira comunhão com Ele sabe que a qualquer momento pode ser convocado pelo Pai e Ele pode dizer, como disse Isaías aqui. Você tem a convicção de que está com o Pai? Porque se você não tem essa convicção, apesar do aperto no coração, pela separação física, pois onde aconteceu essa separação entre o meu irmão e eu, entre o meu irmão e toda a família, você também pode passar por isso. Você, este algo, a qualquer momento, se você estiver em comunhão com o Pai, você vai contemplar que o Senhor, Ele diz: Senhor, eu sou de fato teu servo, e eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. E assim você pode ser chamado. E você sendo chamado, você tem a convicção de que os céus se alegram com a sua presença? No Salmo 116, verso 12, tem a pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? No verso 15 do Salmo 116 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para ser um santo, ou sermos um cidadão dos céus, é preciso que o ser humano tenha reconhecido as suas limitações, tenha reconhecido as suas fragilidades, confessado ao Senhor, passado pelo processo da regeneração. E se você perguntar o que é isso, veja que o cidadão dos céus, para ser cidadão dos céus, ele precisa passar pelo novo nascimento. Como é dito lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Você vai contemplar nos versos de 1 a 15 que Nicodemos visita Jesus e Jesus diz a ele que é necessário nascer de novo. Só aquele que é nascido de novo entra no reino de Deus. E entrar no reino de Deus é que é algo impossível segundo os padrões humanos. O que é isso? Nascer outra vez. Porque segundo o padrão humano, verdadeiramente o ser humano só nasce uma vez. Agora, para que esse ser veja a glória de Deus, é necessário que ele nasça de novo. E essa expressão, que é nascer outra vez, isso Jesus estava se referindo à obra do Espírito Santo de instituir a vida àquele que estava morto espiritualmente falando. Então, o Espírito Santo vem e instala vida em nossa natureza espiritual pecaminosa e morta. Quando nascemos de novo, tornamos-nos novas pessoas, tendo os pecados perdoados e passamos a usufruir de inteira intimidade com Deus. E esse usufruir de intimidade representa que você agora tem a verdadeira amizade com Deus. Por isso, é necessário que você nasça da água e do Espírito, como está em João, capítulo 3, versículo 5. O que isso significa? Ou o que isso representa? Ou o que Jesus estava se referindo quando disse nascer da água e do Espírito? Pode referir-se ao nascimento físico, caracterizado pelo rompimento da bolsa amniótica. Isso seria o nascimento físico. Já com relação ao nascimento espiritual, seria o surgimento da consciência espiritual. Também pode ser uma referência ao batismo, arrependimento simbólico pela água e a vida no espírito
que seria um despertamento para a realidade do Espírito de Deus atuando na vida da pessoa. Com essa ação, você passa para fazer parte do reino de Deus. Passa para a realidade de ser reconhecido por Ele como filho de Deus. E assim você passa da morte para a vida pelo processo da ação regeneradora realizada por Cristo Jesus na sua vida. Regeneração essa que é gerado em aquele que crê uma nova reestruturação. E assim ele passa a fazer parte dos povos ou das pessoas que terão inteira comunhão com Deus. Aí, se fizer a pergunta, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Como você passou pelo processo do novo nascimento, do processo de regeneração, de mudança, de retirada do coração de pedra e recebido um coração de carne sensível a ouvir a voz do Senhor, você passa a ser filho. E de acordo com o Salmo 15, aquele que habita no tabernáculo do Senhor é aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quando você faz isso, é porque ele já passou pelo processo do novo nascimento. Pois nasceu da água e do Espírito. Nasceu para a glória de Deus. Nasceu para bendizer e exaltar o nome de Deus. E para isso acontecer, não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez. Porque é Cristo quem apresenta o ser a Deus. Ele disse, só repetindo mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que essa vida com integridade, praticando a justiça e de coração fala a verdade, tem que ser através de Cristo Jesus. Porque Ele garante que Ele é a ressurreição e a vida. Pois assim nos diz a palavra em João capítulo 11, a partir do verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro lá já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressuscitar. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? E essa indagação que Jesus fez a Marta, eu faço a você agora. Você crê nisto? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você realmente é um cidadão dos céus? No início dessa reflexão, eu dizia para nós que a vida é um sopro. A pessoa pode estar viva e dentro em pouco já não está mais na terra, deixando apenas o seu corpo físico. Por isso, temos que pensar. Ontem pela manhã, nesse horário, eu orava com meu irmão. Hoje, ele já se encontra nos braços do Pai, porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele não tinha medo da morte, porque ele tinha a certeza que na hora que o Pai chamasse, ele estava dentro do grupo dos cidadãos dos céus. E aprove ao Senhor chamá-lo ontem. Assim como a qualquer momento, o Senhor pode me chamar, pode te chamar, pode chamar qualquer um de nós. E por isso, nesse momento, eu te trago essa reflexão. Pense qual é a sua situação. Não sou eu que vou responder. É você quem vai responder. Se é cidadão já dos céus, ou se precisa que Jesus te faça cidadão dos céus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para estar diante de Deus, tendo essa vida íntegra, praticando a justiça, falando a verdade, não difamando ninguém, não fazendo mal ao próximo, não lançando júria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura,
Quem não aceita suborno contra o inocente, quem tem esse comportamento, a palavra diz, quem age assim não será jamais abalado, porque está dentro das características de ser chamado filho de Deus. Mas só é filho de Deus se reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Lembre-se, o Senhor te dará a oportunidade de você dizer a Ele qual é a sua situação. E de acordo com a sua resposta, com a sua colocação diante dele, você pode ser classificado como cidadão dos céus ou apenas como criatura que Deus colocou neste mundo. Se você é criatura, busque a Deus para ser filho. E se você é filho, louve a Deus em todos os momentos da sua caminhada. Pois em Isaías 43:7, o Senhor diz que te criou, que me criou, que nos criou para a glória dele. E você precisa glorificar a Deus em todos os momentos da sua caminhada, pois a palavra nos ensina em 1 Coríntios 10:31 o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui glorificando a Deus, porque aprove a Ele chamar o seu filho, José Carlos de Araújo, seu diácono, para estar diante dele. E aqui estamos. Sabemos que ele vai deixar a saudade, porque era companheiro da caminhada, era companheiro para ir aos cultos, era companheiro para os cultos domésticos, era companheiro para o culto da família, era companheiro para o culto de oração da sexta-feira, era companheiro para todos os momentos, com a proposição de exaltar e glorificar a Deus em todo tempo e lugar. E como a própria palavra diz que o cristão deve ter uma vida santa diante do Senhor. Pois em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. E era isso que ele buscou em todo o tempo, enquanto estava aqui na terra. Que você também tenha a oportunidade de buscar ao Senhor em todo o tempo em que você está aqui na terra, não esquecendo que a vida é um sopro e que a qualquer momento o Senhor pode te chamar. E você vai ser chamado como criatura ou como filho? Eu espero que seja como filho. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.